Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Galera, eu quero conversar com vocês a respeito do interesse do Clube do Remo na contratação de um volante que passou pela Série A, mas que recentemente está longe aí dos holofotes do futebol brasileiro. A gente vai estar explicando para vocês quem é esse jogador. Quero também falar a respeito do comunicado do Clube do Remo sobre os ocorridos ontem no Parabainão, da confusão entre torcedores e policiais militares, logo após a derrota para a equipe do São Bernardo. Fala também sobre alguns detalhes da súmula do árbitro da partida e também trazer um pouco mais sobre como é que está a situação do Clube do Remo na Série C do Campeonato Brasileiro, onde o Leão segue perto da zona de rebaixamento. Antes, já peço muito que você deixe o like no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas do Brasil e do mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube entende que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Gemista, lembrando, assim que chegarmos na marca de 33 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Esse vídeo que tem o apoio e o patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. Semana onde se inicia a Copa América, a Eurocopa, e você já pode profetizar nessas competições, jogando sempre com responsabilidade na Bet do Brasil, usando o nosso link exclusivo da Bet Nacional. Você se cadastra e também concorre a uma camisa oficial do Clube do Remo, utilizando o cupom Chaves Remista. Pega teu celular, aponta para o QR Code na tela, acesse o link na descrição utilizando o cupom Chaves Remista e também clicando no primeiro comentário fixado. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Recado também da DNA Cursos Técnicos para você que quer investir na área da saúde com estágio encaminhado para o mercado de trabalho e a melhor estrutura de ensino do norte do Brasil. É só entrar em contato com a galera da DNA Cursos Técnicos nas redes sociais e também no WhatsApp e conhecer os cursos disponíveis para começar a mudar de vida agora mesmo. Bom, galera, primeiramente quero conversar com vocês sobre aqueles incidentes que aconteceram ontem no Bainão, após a derrota para a equipe do São Bernardo por 1-0, onde a torcida primeiramente brigou entre si, né? Teve confusão nas arquibancadas, e depois, lamentavelmente, na hora que o Remo estava descendo os vestiários, para os vestiários do Bainão, a torcida iniciou uma confusão ali, né, junto com os policiais, enfim, não dá para entender muito bem ainda como é que começou tudo isso, mas os nervos, a flor da pele ali, infelizmente, culminaram num policial ferido, nos torcedores passando mal com spray de pimenta, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece quando rola uma confusão em estádio de futebol. Para piorar, pessoal, tudo isso foi relatado em súmula, como eu comentei no vídeo de mais cedo aqui no canal, onde o Remo tem riscos futuros aí de perder mando de campo. Se o Remo não fez a identificação desses torcedores e se ele não tomou algum tipo de providência, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, ele corre esse risco de perder o mando de campo ou os mandos de campo aí na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, várias coisas foram citadas na súmula. Eu vou trazer aqui alguns detalhes para vocês dessa súmula e daqui a pouco eu vou ler também para vocês o comunicado do Clube do Remo sobre toda essa situação. Bom, o árbitro colocou na súmula o seguinte: informo que aos 40 minutos do segundo tempo, o jogo foi paralisado para a retirada de uma sandália arremessada para o gramado, tá? Pela torcida do Clube do Remo em direção ao goleiro adversário, mas o mesmo não foi atingido. O objeto foi entregue à delegada do jogo e o mesmo seguiu normalmente. O torcedor que efetuou o arremesso da sandália foi identificado pelo clube mandante. Informo também que após o término do jogo, o senhor coronel Afonso Santos, responsável pelo comando do policiamento do jogo, veio até o vestiário da arbitragem informar que o soldado J. Costa foi atingido na cabeça por um assento arremessado pela torcida do Clube do Remo em confronto com o policiamento do jogo na arquibancada. Informo que o soldado
atingido, foi socorrido no local e encaminhado ferido para o hospital mais próximo do estádio. Aqui a súmula do árbitro Luciano da Silva Miranda Filho, da Federação Cearense de Futebol, tá? Bom, agora no início da tarde, mais ou menos em torno de mais 4 da tarde, né, o Remo lançou um comunicado no seu site, se manifestando sobre tudo isso que ocorreu ontem no Bainão. Eu vou ler para vocês aqui esse comunicado. O Clube do Remo lamenta os incidentes ocorridos nas arquibancadas do Bampará Bainão na noite do último domingo, durante a partida diante do São Bernardo, válida pela Série C. O clube repudia todo e qualquer ato de violência, seja de quem for, e trabalha junto aos órgãos que atuam no esporte para que estes fatos não ocorram mais nas praças esportivas. O Clube do Remo destaca que está trabalhando internamente na apuração das infrações, excessos ou condutas em desacordo com a razoabilidade e exige uma apuração rígida dos fatos. Destaca-se que todas as imagens do circuito interno de segurança do estádio estão sendo verificadas e à disposição das autoridades. Então, aqui o Clube do Remo lança uma nota, né, para dizer aí que está ciente do que está acontecendo, para dizer que vai tomar providências, né? Enfim. E assim, eu vou seguir aqui com a minha opinião, do vídeo de mais cedo também, de que o Remo precisa estudar uma possibilidade das próximas rodadas serem disputadas no Mangueirão. Para esse jogo do próximo domingo contra o Ipiranga, não vai dar, porque já tem eventos marcados para esse final de semana lá no Mangueirão. Então, contra o Ipiranga, deverá ser realmente no Baenão. E esse julgamento lá no STJD, que com certeza vai acontecer por conta desses incidentes, eles provavelmente vão acontecer só após o jogo contra o Ipiranga, porque não vai dar tempo, né? Do julgamento já ser nessa semana. Então o Remo futuramente, né, corre esse risco de ser punido. Como o Remo identificou o torcedor que jogou lá o objeto na sandália, por esse motivo, dificilmente o Remo vai ser punido. Agora, eu estou pensando realmente nessa questão desse confronto entre torcedores e policiais militares, se isso vai acontecer alguma coisa. Mas vamos aguardar aí o desenrolar dessa história. Qualquer coisa durante a semana, se seguir com essa história, eu entro em contato com alguém no departamento jurídico do clube, porque a gente precisa também de uma explicação, né? Já que o posicionamento oficial do clube foi nesse nota, nesse comunicado, e a gente precisa também do posicionamento do departamento jurídico para saber como é que vai se desenrolar toda essa situação. Enfim, triste, lamentável. Eu, sinceramente, cara, eu nunca vou chegar aqui e vou dizer que o torcedor que fez isso ontem tá certo, ou que o que aconteceu no Baianão ontem tá correto. Jamais. Eu jamais vou vir aqui com vocês e dizer que a violência vai resolver alguma coisa. É tudo raiva de momento, e ontem foi um policial que foi atingido, gente. Poderia ser uma pessoa inocente, poderia ser ali uma criança, um idoso, uma pessoa que não tinha nada a ver com a confusão, poderia ser atingido, e aí, meu irmão, a repercussão seria muito pior do que está sendo nesse momento. Enfim, tudo seja resolvido, que a polícia também se manifeste, né, sobre o que aconteceu aí, e que excessos nunca ocorram, né, tanto de policiais quanto também de torcedores. Excesso sempre vai ter esse risco de acontecer alguma coisa. Bom, sobre a questão da Série C, eu tinha, só corrigindo uma informação aqui, eu tinha dito no vídeo de mais cedo que o Remo corria risco de perder posições na rodada por conta do jogo entre CSA e São José. Mas só corrigindo, tá? O CSA tem 3 pontos e o São José também tem 3 pontos. Então, no confronto de hoje, o Remo não perde posições na tabela se existir um vencedor nesse confronto. Claro que fica mais próximo desses times, né? Então o ideal seria um empate nesse jogo. O empate seria lindo entre CSA e São José, porque aí seguraria as duas equipes lá na parte de baixo da Série C do Campeonato Brasileiro. E claro que o Remo tem que seguir de olho aí, né? Abrir os olhos, porque, meu amigo, daqui para frente tá mais do que nítido que enquanto a gente não fugir dessa zona de rebaixamento, o torcedor azulino não vai ter paz até o final dessa Série C de 2024, e a diretoria do Remo aí segue sem aparecer, vai seguir aí sem dar satisfações, né? E a gente vai seguir preocupado. Bom, agora eu queria conversar sobre o mercado da bola, né, pessoal? Porque ontem eu fiquei sabendo dessa informação lá do Bainão. O torcedor me procurou e falou: olha, o Remo tá interessado nesse jogador aqui.
tu consegue verificar para mim? Aí ontem não tinha como eu verificar, porque eu estava no estádio, estava chovendo pra caramba, era quase que impossível conseguir alguma coisa. E hoje, né, o Fábio Will, lá do O Liberal, ele escreveu uma matéria sobre isso, falando sobre o interesse do Clube do Remo na contratação do volante Bruno Silva, de 37 anos, que tem passagens por Corinthians, por Botafogo, Avaí, Internacional, Ponte Preta, Chapecoense. Nesse ano de 2024, ele estava na equipe do Joinville disputando o Campeonato Catarinense, fez 10 jogos por lá, e atualmente ele está disputando a segunda divisão do futebol paranaense pelo Paraná Clube. Inclusive, ele chegou por lá há 2 semanas. Então o Remo teria que fazer digamos assim, uma manobra, né, para tirar o Bruno Silva de lá, já que ele foi recém-contratado. Eu já vou trazer a minha opinião sobre esse jogador, que teve, né, pessoal, a sua melhor fase há exatos 7 anos, justamente no Botafogo. Nessa foto que vocês viram aí, foi onde o Bruno Silva foi mais feliz, foi onde o Bruno Silva teve as melhores atuações, quando o Botafogo, inclusive, disputou a Libertadores da América, aquele time comandado pelo Jair Ventura. O Bruno Silva era um dos principais jogadores do Botafogo naquele ano, mas depois disso o Bruno Silva oscilou entre passagens por equipes de Série A, equipes de Série B, e nesse ano, como eu comentei agora há pouco, ele disputou o Campeonato Catarinense pelo Joinville Esporte Clube, o JEC, e não teve uma boa atuação por lá. Inclusive, eu acompanho o Joinville, já morei na cidade de Joinville, tenho amigos por lá, e eles falaram, olha, o Bruno Silva aqui não teve uma boa passagem, né? Não teve aí uma boa experiência aqui na equipe do Bruno Silva, do Joinville, e não deixou saudades. Inclusive, o Joinville investiu lá em Lucas Mendes, levou o Vitor Leque também, levou o próprio Muriqui, que até encerrou a carreira, né? Para disputar o Catarinense. O Joinville estava desesperado para conseguir uma vaga na Série D. O Cachoeira, para você ter uma noção, o Cachoeira, né, se destacou no Catarinense lá e foi contratado pelo Remo. Mas o Bruno Silva não teve boas atuações pelo JEC, tá? E assim, galera, outra coisa que eu queria comentar com vocês. Entre trazer o Bruno Silva, de 37 anos, tá? Fase final, é aquele sprint final, é como se você estivesse escovando o dente, tivesse só aquele restinho de creme dental para espremer e depois jogar fora. Pois é a carreira do Bruno Silva. Entre trazer o Bruno Silva e trazer daqui a umas 2 semanas o Júnior Dindê do Águia, por exemplo, eu esperaria o Júnior Dindê. Aliás, o Águia tomou mais uma sapecada ontem na Série D, né? Tomou de 3-0 do Tocantinópolis e realmente está bem complicada a situação da equipe marabaense e não deve ser eliminada da Série D nas próximas semanas. Então eu preferia esperar o Júnior Dindê do que trazer o Bruno Silva, com todo respeito ao Bruno Silva, mas o Júnior Dindê pode fazer um contrato até para o ano que vem com ele, sem nenhum tipo de receio, porque é um jogador que a gente sabe da qualidade, tem uma idade ok, né? E pode ajudar o Remo, inclusive, no ano que vem, nas próximas competições. Tanto nessa reta final de Série C, como também nas próximas competições que o Leão vai disputar em 2024. De verdade. Porque, meu amigo, olha só, o Remo tem tantos volantes no seu elenco. Trouxe o João Afonso aí, que hoje está jogando como zagueiro. Tem o Adson, que a gente já viu que não tem muita coisa de novidade. Tá abaixo de vários volantes do Remo. Quem mais? Tem o coitado do Henrique Vigia, que nem está sendo mais relacionado. A gente não sabe o que aconteceu com esse garoto aí que despencou, né? De um título absoluto para nem relacionado mais. E desde 2021 que o Remo dá oportunidades seguidas para o Curuá. E o Curuá segue aí, né, jogando no Remo e não colaborando da maneira com que a gente imagina, né? Inclusive ontem teve uma participação quase que direta no resultado diante do São Bernardo, com aquele erro no gol da equipe paulista. Então, ficar esperando um jogador de 37 anos, por exemplo, fazer proposta para um cara de 37 anos e trazer o Júnior Dindê de 29, eu prefiro esperar pelo Júnior Dindê lá da equipe do Águia, mas é apenas uma opinião de um criador de conteúdo, de um dono de um canal do Remo, né? Eu nunca chutei uma bola, então a minha opinião para esses caras e nada, talvez, né, não importe de nada. É apenas uma opinião de um torcedor do Remo também aqui com vocês. Mas enfim, vamos aguardar o desenrolar dessa história.
Tem aquela questão também, né? O Remo perde um jogo, aí surge o nome de um jogador aí para meio que tirar o foco, mas a torcida já tá, pelo que eu observei nas redes sociais, reprovando o nome do Bruno Silva aí como possível contratado do clube do Remo. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Bom, antes de encerrar esse vídeo, quero trazer um recadinho aqui da Estileira Bonés para você que quer ter empresa, grupo de WhatsApp, torcida organizada e quer ter um boné personalizado como o nosso aqui do canal. É só entrar em contato com a galera da Estileira Bonés, fazer o teu orçamento e ter o teu boné personalizado, inclusive com o mês de julho chegando, né? Já estamos aí na metade do mês de junho praticamente e logo logo tem as férias aí para você ir para a praia. Então falar com a galera da Estileira Bonés. E o recado também da Vilhena Contabilidade para você que quer ter todos os seus problemas de contabilidade resolvidos na palma da sua mão, no seu celular. Entre em contato com a Vilhena, faça seu orçamento com condições especiais para quem segue aqui o Chaves Gemista. Galera, mais uma vez eu peço o like de vocês, que vocês comentem os assuntos desse vídeo, verifique também a descrição, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!